Olá, mais um episódio do Metro Crash, hoje no Despertar Innovation Day. Que responsabilidade, a gente está recebendo algumas palestrantes, são mais de 110 speakers, né, que a minha coautora aqui, minha colega Karine Hassi, que está lá no palco, conseguiu idealizar, né, e dar o pontapé num evento fantástico que já está na quarta edição, né? Então, estamos aqui dando continuidade, conversando com algumas palestrantes maravilhosas, e a gente está aqui com a Sami, que ajudou a Karine, né? Tá apoiando na organização do evento, participou de vários painéis também. Sami, seja muito bem-vinda ao podcast. Obrigada, é um prazer estar aqui contigo. Eu já quero conversar contigo faz um tempão, né, Fran? Mas não me chamava, eu não ia. Ai, hoje imagina, vamos bater esse papo. Vamos. É porque o Metal Crash é um hobby, né? Então a gente faz o nosso tempo vago. Sim. E quando alinha os astros, a gente grava. É mais ou menos por ali. Mas que bom que a gente tem essa oportunidade e a gente não vai perder. Sami, já fizemos 2 reuniões, né? As mulheres negociando, que coisa boa quando as mulheres estão se colocando a teste. Eu queria que tu falasse um pouquinho do teu trabalho para a gente conseguir te conhecer mais, né? Entender quando te procurar, enfim. Então, eu sou Sanciaray Vargas, eu sou sócia CEO na Maeve, sou co-founder da Maeve, eu sou especialista no desenvolvimento de soluções para RH. Então, eu acho que hoje as empresas demoraram muito em algum momento para pensar em soluções que tornassem o recrutamento e seleção mais humanos. Então, é isso que eu faço. Eu sou uma boa ouvinte das organizações, entendo esses problemas e transformo isso em soluções. Esse é o meu trabalho. Que fantástico isso, porque, na verdade, ser um bom ouvinte é um requisito básico para um empreendedor. Sim. Se a gente não ouvir o nosso cliente, a gente não sabe o que ele precisa, né? Sim. Vocês têm uma ferramenta pronta ou vocês adaptam essas ferramentas para cada instituição? Como é que funciona? Então, as duas coisas. Nós temos uma solução pronta, que nós chamamos de monstrão, na verdade, porque ele atende muitas demandas. É o Frankenstein. O Frankenstein. Não, o Frankenstein é remendado. Ele não é remendado, ele é desenvolvido, é diferente. Tá, né? Transforma. Exatamente. Próximo, né? Ele atende recrutamento e seleção, gestão de pessoas, na parte de avaliação de desempenho, pesquisa, mapeamento do perfil comportamental e NR1. Sim, a gente vai atender também psicossocial agora. Então, esse monstrão, ele atende todas as demandas de RH. Por que ele é flexível ao desenvolvimento? Porque a gente já faz todos os módulos pensando que em algum momento aquilo não vai atender os clientes de forma igual. Então, Sim. O sistema ele já é pensado desde o desenvolvimento, como que a gente pode tornar ele flexível para atender as demandas conforme a necessidade de cada cliente. Então, a gente continua desenvolvendo até hoje. São como módulos, né? Então, cliente X, que é o módulo né? Sim, exatamente. Isso é fantástico. E quando a empresa faz um trabalho bem feito, é normal que ela vá criando braços, né? Sim. Porque a gente vai... não, mas tem essa necessidade aqui. Eu faço isso também, então. E aí a gente vai adaptando e vai vendo que isso é uma característica de toda empresa que é gerenciada por mulheres que sabem ouvir, né? Sim. Eu queria que tu falasse um pouquinho da importância que tu vê da mulher como gestora de startups, como gestora de empresas tradicionais também, né? Não só startups, que está muito Sim. em voga, mas o olhar dessa mulher, tu inserida nesse ambiente de recrutamento, né? De seleção, deve ter uma percepção sobre isso. Sim. Quando eu penso nisso, eu tive um sócio que ele era homem no início do negócio. Então, lá eu entrei na Maeve em 2012 e esse sócio, ele tinha uma forma mais dura de liderar, a cobrança dele era mais dura. E eu sou essa pessoa mais afetiva, mais acolhedora, então para mim era difícil aquilo. Ele, não, mas tem que cobrar sim. E eu fui tentando. Quando eu me tornei sócia, eu falei isso para ele, olha só, quando eu liderar as pessoas, na minha fala, eu não vou trazer isso, porque não é sobre quem eu sou. Mas isso também foi um problema para mim em algum momento, porque eu achava que se eu liderasse com acolhimento, que eu ia ter mais retorno. Isso eu criei um problema para mim mesmo, porque a gente erra também nas nossas percepções, né? Então, onde que isso foi um problema para mim? Na hora de dar um feedback negativo, na hora de desligar alguém,
porque tu cria aquele relacionamento muito estreito e isso se torna depois um complicador. Mas aí, com o tempo, tu acaba achando até onde tu pode ir, que caminho que tu pode seguir. Eu entendi que não era sobre acolhimento, era sobre relacionamento. Então, eu acho que esse olhar 360 graus é um olhar feminino. É aquele olhar da mãe, onde ela entende que eu consigo enxergar hoje com clareza que essas pessoas que trabalham comigo, elas não estão ali só pela empresa. Elas têm objetivos pessoais, elas têm famílias, elas têm outras coisas para além da empresa. Elas não vivem apenas a empresa. E a pessoa e o profissional são a mesma pessoa. Então, quando tu entende que essa pessoa, ela escala os resultados dela contigo, mas para também escalar os resultados dela, e tu te interessa por isso, isso é ser um bom ouvinte. Tá, mas por que tu trabalha aqui? Mas como que eu posso te ajudar a fazer isso? Como que tu entende que a Menve, que a nossa empresa, vai conseguir te ajudar a chegar nesse lugar? É um alinhamento de expectativa, né? Sim. A pessoa se sente, eu acho que tu escala melhores resultados quando tu cria relacionamento, quando tu conhece de fato as pessoas que trabalham contigo e quando tu te interessa pelas pessoas, genuinamente. Genuinamente. Eu acho que isso gera resultado e eu acho que isso é um olhar feminino. Eu vejo isso e assim, dentro da minha empresa, as pessoas que estão me cercando hoje, quem está crescendo, são mais homens. Uhum. E eu fico me questionando, por que eu que tenho essa... Eu fico muito feliz quando outra mulher cresce, sabe? Uhum. Quando eu vejo outra mulher ascendendo, mas por que... fico tentando me questionar, por que as pessoas que estão sendo protagonistas dentro da empresa são homens hoje, né? No meu lado. Sim. Eu gostaria de ter mais mulheres com esse viés. E aí eu realmente não sei explicar. Bom, eu acho que o ambiente de tecnologia ele é um ambiente que ele é majoritariamente masculino. Né? Isso é um fato. Então, eu tenho vagas abertas, que eu priorizo mulheres nos meus processos seletivos, mas, na maioria das vezes, elas nem estão nesse processo. Sim. Então, se eu tenho 50 currículos, às vezes eu tenho um currículo feminino. E a gente já deu oportunidade para muitas mulheres que, por algum motivo, a gente teve que demitir, desligar, por não alcançar o entregável. Tá? Sim. Isso é uma coisa que a gente não controla. Nós precisamos evoluir como mulheres, assim, Certo. nessa frente, porque eu vejo a lógica feminina, por exemplo, eu fico imaginando, eu não tenho nenhuma desenvolvedora mulher, Certo. mas como ela teria um olhar mais aguçado, Uhum. entendendo o que o cliente realmente vai usar naquela tecnologia. Sim. Mas, por algum motivo, elas não se desenvolvem nesse setor, não se veem programando, desenvolvendo, né? Eu acho que a pergunta que tu fez teria que dar um passinho um pouquinho mais atrás para entender. Eu acho que não é sobre a tua gestão ou sobre a forma que tu está escalando os resultados internos. É que a mulher, ela nasce com uma culpa, né? Então eu fico pensando, o que eu tô fazendo? Não, exato, não. Calma, Fran. Relaxa. Eu penso que é um passinho mais atrás. Por que elas não estão entrando no nosso mercado de tecnologia? Sim. Por que elas não estão se candidatando para essa vaga? Por que elas não estão buscando essa formação? É um passinho muito mais atrás. E por que elas estão se inserindo como coadjuvante no processo? E não no ambiente de fala, de posicionamento, eu faço, né? Mas num assessoramento, parece. Acho que a mulher tem que se ver também naquele lugar, né? Eu acho que tem mais um ponto. Agora, quando tu falou isso, me veio aqui uma ideia que a mulher tem essa coisa de estar perfeito. Né? O homem, eu acho que ele se arrisca um pouco mais. A mulher, ela quer que dê certo. E a mulher tem medo de errar, a mulher quer acertar, ela quer fazer perfeito, ela quer olhar o 360. Se eu convidar um homem agora aqui no meio do evento e dizer assim, olha só, quer participar do painel comigo? Vamos. Tá, só me diz, vamos lá. E a mulher, tá, mas espera aí. Mas tu vê, eu vejo isso né? com várias Como é que tu mulheres. quer fazer sobre o que é? Não, peraí, me explica. Porque ela quer entregar perfeito, sabe? Eu acho que isso é do perfil da mulher. Né? Sim, fantástico. Dentro desse processo, o que tu percebe, já percebeu, assim, de experiências que são reais dores dos teus clientes? Que eles podem olhar, não, isso eu tenho problema mesmo na minha forma de recrutar, e que aí, a partir dali, tu conseguiu inovar, a partir dali, tu conseguiu lançar uma nova ferramenta. Então, eu trabalho com mapeamento de perfil comportamental de forma online e também vou lançar agora a plataforma para mapeamento psicossocial, que é para atender a NR1.
o que eu vejo que através das soluções, nem puxando tanto a lenha para o meu assado, mas soluções que nós temos em inovação para RH pensaram são os recrutamentos às cegas, aonde eu consigo colocar no meu processo um mapeamento de perfil, uma IA que vai cruzar experiências versus os skills que eu preciso para aquela vaga antes de eu chegar nessa pessoa. Então, hoje já há várias plataformas de mercado que fazem isso, que me dão o match sem... o match crash, né? Me dão um match sem eu nem saber quem é essa pessoa. Não importa se ela é mulher, se ela é branca, se ela é preta. Sim. Então, eu acho que hoje o que eu vejo de inovação em tecnologia que contribui para a gente ter mais diversidade nas organizações seria isso. E tem uma estatística, né, que as mulheres estudam mais. Então, teoricamente, elas estão mais na universidade, elas estão, né, buscam mestrado, doutorado. Então, teoricamente, o currículo, não sei se isso ainda é visto de uma forma, se a gente ainda fica vendo mais soft skills ou o currículo ainda é algo extremamente importante, né? Mas, teoricamente, elas estariam mais qualificadas para assumir cargos de gerência. Existe alguma ferramenta que metrifica isso também? Ou como é que funciona? Bom, eu acho que eu trago 2 pontos aí nessa tua pergunta, tá? Eu acho que quando a gente fala de skills, quando eu falo de mapeamento de perfil comportamental, eu posso medir o comportamento de qualquer pessoa, ela tendo experiência profissional ou não. Sim. Falando da área de tecnologia, que é uma área extremamente jovem, a gente recebe pessoas que às vezes têm pouquíssima experiência no mercado de trabalho, mas elas têm habilidades fantásticas. Por exemplo, comunicação. A pessoa fala super bem, se comunica super bem, é super relacional, e isso não precisa de uma experiência, aquilo é da pessoa, uma skill da pessoa, tá? E quando a gente fala em relação à formação, que nem tu trouxe, eu acho que isso mudou muito. Eu acho que as pessoas se preocupavam muito com a formação. Não estou dizendo que não tem que formar. Forma, gente, tá? Não estou falando que não tem que formar. Vão estudar. Mas hoje a informação é linear. Todo mundo tem acesso à informação. E eu posso estar fazendo uma formação e, em paralelo, estudar, pegando conteúdo de vários canais ao mesmo tempo e acelerar o meu conhecimento. Se tu me convidar hoje, me convida, tá? Para fazer negócio, tá? Sim, se tu me convidar hoje para fazer um negócio, tu dizer para mim, olha só, Sami, eu trabalho com uma ferramenta que faz análise aqui da imagem, captura a imagem em poucos segundos. Eu vou, vamos marcar uma reunião, vamos para quando? Eu vou marcar para 2 dias, porque eu vou me organizar, vou pesquisar e em 2 dias eu vou saber tudo sobre o que tu faz. Dizem que a gente tá assim. Contrata pelo currículo e demite pelo comportamento, né? Sim. Uma coisa que eu valorizo muito é a iniciativa, a proatividade. Sim. Porque é bem isso, as pessoas não sabem tudo, mas uma pessoa com vontade de saber, ela só precisa de um tempinho. Exatamente. Não sei agora, mas me dá 5 minutos. Eu não sei agora, mas me dá 5 minutos. E eu passei a acertar muito mais. Eu acho que eu iniciei a UniCFC, era o nome antes, né? Agora é Uniteg. Mas quando a gente iniciou, eu contratava por indicação. Isso é algo que eu nunca mais faço na vida. Eu passei a acertar quando eu contratei uma empresa de recrutamento e essa empresa, ela já me dá os top 3 currículos, né? Sim. E é impressionante a qualidade, a transformação. Entram pessoas na equipe hoje que elas transformam. Meu 2025, e aí é que eu comecei a perceber em 2025 que as pessoas que estavam crescendo na minha empresa eram homens. Porque eu comecei a cobrar performance, comecei a cobrar resultado. Sim. Entraram pessoas no time que, quando eu passei a recrutar, né, com uma empresa terceira, entraram pessoas no time que elevaram a régua. Sim. E eu fiquei assim, meu Deus, eu estou cercada de homens. E eu não me via nesse cenário antes, né? Mas o meu resultado era pior. Então eu fiquei encucada com isso, né? Mas a importância da gente contratar certo, e contratar com ferramenta, contratar com tecnologia, né? Eu participei eu não sei se existe no mercado, mas eu participei de uma
É de um... Como é que era o nome? SW Taquari, que fui eu que organizei, esqueci. E nem me convidou. Esqueci o nome! Ai, desculpa. E nem me convidou. Ó, tá na lista. Tá na lista, mas eu farei a segunda edição ano que vem, então pode ficar Tá na muito... lista, que bom que tá gravado, porque... Quando eu iniciei o primeiro, eu nem tinha vindo no Despertar, então a Karine me despertou para uma série de pessoas que eu não conhecia. Então tá perdoado. A Karine não tinha sido convidada, convidei ela meio em cima da hora, porque os meus mentores eu já tinha de 2024, no início do ano, enfim. Mas nesse SW, eles, um dos grupos desenvolveu, né, na teoria, uma IA que treinava a pessoa para ela se sair melhor na entrevista. Eu acho que essa é uma dor, né? Não sei, existe essa ferramenta hoje no mercado? Existem várias soluções que preparam as pessoas. Até esse dia eu estava procurando ferramenta, vídeo entrevista para IA. Mas olha só, eu estava procurando uma ferramenta que fosse de gravação de vídeo, que fizesse análise dos sentimentos da pessoa através da IA. Estava procurando isso. E aí que eu descobri que tem várias ferramentas para a pessoa se preparar melhor para a entrevista. Ah, tem várias. Várias. Esse que é o problema dos SWs. A gente acha que a ideia é muito mirabolante, a gente só não pesquisou sobre o assunto. Fala comigo quando for de RH que eu te falo. Não é novo, é velho, Isso aí já tá batido. Mas é fantástico isso. Só que pro empregador é tipo assim, tá? A pessoa tá treinada na entrevista, né? Mas nem tudo é treinado. Tá. Quais características que não são treinadas? Que não é treinado, assim. Eu acho que, nossa, eu já fiz tanta entrevista que eu nem sei mais. É incontável o número de entrevistas que eu já fiz. E eu também concordo contigo. Tem algumas coisas específicas, principalmente, eu me interesso muito por aquilo que não é treinável, por aquilo que não vem de uma informação, por aquilo que é bagagem ou que é da pessoa, que é do perfil da pessoa. A pessoa que ela é comunicativa, que ela é expansiva, ela é assim. Ela não fez uma faculdade ou foi a experiência profissional dela que fez dela. Ela é. Tem coisas que numa conversa, num papo, tu consegue descobrir. Mas aí... Eu acho que aí que tá a diferença. Tu tem que ir pra entrevista pra bater um papo, como se estivesse indo tomar um café com alguém. Exato. Tu não tem que ir pra entrevista pra seguir o currículo e só investigar se o que tá no currículo é verdade. Não. Tu tem que conhecer a pessoa. Eu acho que com o tempo a gente desconstruiu isso de que o profissional, a pessoa. Não, é tudo uma coisa só. Então se preocupe em conhecer a pessoa que está por trás daquele profissional, porque a pessoa nos interessa muito mais do que e aí a pessoa que trabalha com recrutamento, ela tem esse olhar, né? Exatamente. De observação. Aí tá os currículos que tu recebe. Exato, existe um antes. Exatamente. Perfeito. Não, Sami, adorei conversar contigo. Nós vamos conversar na PUC em um tempo prolongado. Eu queria falar sobre etarismo, que eu achei porque entrou um diretor financeiro na nossa empresa ano passado, que todo mundo acha que é o meu chefe, porque ele já tem mais de 60 anos. Então, todo mundo acha que ele é o dono, né, da empresa. E o trabalho que ele faz, ele transformou no ano passado. Foi por indicação ainda, tá? Mas foi por indicação do Conselho de Contabilidade, né? Então foi uma indicação técnica, pelo menos. E ele transformou a empresa. Por quê? E não foi pelo currículo dele de contabilidade. Pela forma dele de a cada dia aprender mais. Ele tem uma fome de aprender. Qualquer tarefa que ele diz, né? Eu sou teu fiel escudeiro. Mas qualquer tarefa que a gente dá para ele, ou que ele busca, ele vê, Fran, acho que nesse campo aqui a gente tem que fazer tal coisa. Posso ir atrás? Posso e ver, ele vai. E não tem nenhuma missão que ele não faça. Então, assim, não faça muito bem feito e analise todas as vezes. Ele é até meio chato, assim, de tantas coisinhas que ele vê. E aí, a gente percebe que comportamento, ele não tem idade. Tem pessoas com 15 anos que começam a desenvolver sistemas e, né, transcendem, assim, aprendem muito, gênios, assim. E eles não se comunicam bem, por exemplo, né? Eles são fechadinhos porque eles são muito concentrados. Então é gratificante, assim, o comportamento humano. E quando a pessoa pega esses detalhes, a performance
É diferente. Tem um filme que eu sou apaixonada por ele, eu não vou lembrar o nome, que é O Estagiário. Tu deve ter visto. Ai, eu amei esse filme. Eu Sim! amo aquele filme. Eu amo. Sabe qual que eu achei que tu tava falando também? Tem O Estagiário, que é com... como é que é o nome dele? Danilo, não? Hã? Não é com Robert De Niro. Não lembro, mas e tem um outro que é Os Estagiários. Eu tô falando O Estagiário. Sim, mas tu lembra daquele outro que é do Google, que eles vão fazer um estágio no também. Google? Ótimo esse aí também. Os dois são maravilhosos. Os dois são ótimos. Mas esse realmente, pro gancho do etarismo, ele é fantástico. Sim. E o João é muito parecido com aquele personagem. Quando veio essa demanda de, quem sabe a gente não faz um painel de etarismo? Eu fiquei pensando assim, o que eu vou falar nesse palco? Como é que eu vou... O que a gente vai trazer nesse palco? Porque até a palavra etarismo, ela tem um tom negativo, né? Sim. Etarismo, passa um sentimento ruim, né? E aí eu peguei essa missão, mas pensando, cara, como é que a gente vai entregar isso com leveza, com valor positivo? Não vamos ir pelo caminho do como é ruim, esse preconceito, esse sentimento que as pessoas mais velhas têm. Vamos achar um outro caminho para a gente caminhar. E daí a gente recebeu o feedback da Casa do Menino, aonde tem esse bazar, aonde as voluntárias todos têm 60 a mais. E eu fui lá. Não, eu quero conhecer, porque eu quero ouvir delas. Por que elas estão lá? Por que elas se aposentaram e resolveram fazer um trabalho voluntário? Tem uma que tem 79 anos. Por que fazer esse trabalho voluntário? E daí eu entendi, junto com elas, nós somos uma geração que está vivendo mais. Está começando a trabalhar mais cedo, porque nós temos jovens de 16 anos, 15 anos empreendendo. Sim. E nós temos pessoas de 70 anos que não querem parar de trabalhar. E que vão viver 90, 100 anos, não sei nem quantos anos eles vão viver. Sim. Então a gente não pode agir, viver, continuar vivendo como se isso não existisse. E aí eu fui conversar com elas e elas me disseram, Sami, isso aqui vai me dar mais 20 anos. Trabalhar com essas pessoas sentir jovens útil, aqui, né? atender pessoas, conhecer gente, conversar e trocar. É isso que me faz. E esse meu diretor financeiro, ele estava falando, minha vida mudou muito. Porque ele tinha uma vida diferente. Ele tinha 30 anos de uma empresa estatal. E aí ele chega numa startup. Que é tentativa, erro, muda, agora vamos... E aí ele se deu conta, aí eu falei, João, que essa sensação de solidão, ou né? É porque tu mudou demais. As pessoas que tu andava antes, elas não fazem mais parte de um universo totalmente novo que tu tem. E que legal isso, quando o trabalho te desenvolve, né? E ele, com certeza, se sente uma pessoa totalmente, muito mais nova, muito mais jovem. Isso é muito bacana. Então, eu acho maravilhoso o teu trabalho de fornecer ferramentas para que as pessoas consigam se identificar mais com o seu ambiente de trabalho, ter um resultado maior, um impacto maior, e isso através da observação é o grande diferencial, né? De qualquer empreendedor. Então, parabéns. Já Obrigada. Tinha adorado a tua empresa nas 2 reuniões que fizemos. Ainda vamos, né? Fechar as pontas. Vamos. Achar um denominador comum. Eu vou continuar nessa missão, que é continuar construindo, desenvolvendo soluções para que a gestão possa ser mais humana e que as pessoas tenham equipes mais diversas. Isso é uma missão, esse é o meu trabalho, e então a gente vai continuar conversando sobre isso, vamos fazer negócio sobre isso ainda. Vamos, eu gostei. Obrigada, Sami. Obrigada. Um abraço, gente, até mais.